Eu quero falar com os irmãos nessa noite. Eu gostaria de ler, antes de entrar na parte da mensagem, o texto que está aqui em Lucas, no capítulo 14, versículo de número 24. Lucas 14, 24. E diz assim: eu lhes digo, ou eu digo a vocês, que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eu digo a vocês, não, só no 24. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Agora, Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículo de número 6, a parte B do versículo. Está escrito assim: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Versículo 6, parte B do versículo. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Um pouco mais adiante agora, alguns versículos abaixo, 15, 9, está escrito assim: e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida, ou a minha moeda perdida. Um pouco mais adiante, no capítulo de número 15, versículo 32, está escrito assim: mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Lucas, o evangelista, ou médico, né? Amigo, companheiro de ministério do apóstolo São Paulo, e Lucas, ele, conforme ele descreve no início do seu livro, ele procurou escrever exatamente tudo quanto as pessoas que andaram com Jesus lhe transmitiu. Ele buscou em fontes exatas, buscou em fontes fidedignas, para poder escrever, e ele era o médico, então ele escrevia as coisas minuciosamente, não fazia as coisas meio por cima, pelo alto, mas sim, ele procurava, e como procurou minuciosamente escrever, tanto o livro de Lucas, que leva o nome dele, quanto o livro de Atos dos Apóstolos. O que ele narra ali, ele narrou buscando de fontes legítimas. Essas fontes foram pessoas que andaram com nosso Senhor Jesus Cristo. E num dado momento em que o Senhor estava conversando com um grupo de pessoas, e ele então começou a fazer uma analogia de algo que estava para acontecer, e que ele queria convidar os seus amigos, os da sua nação, o seu povo, para participar desse banquete em que ele estava se referindo. Ele diz que um grande rei preparou um banquete, uma ceia, preparou as bodas do seu filho, e logicamente o convite dele não foi apenas para um grupo de pessoas que eram mais chegadas ou mais próximas, mas foi de modo geral para toda a nação de Israel. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que esse rei não falou o dia, não falou a hora, ele mandou que os seus servos fossem e falassem para os convidados: olha, o rei está preparando um grande banquete para o filho dele, banquete de casamento, e ele está convidando vocês, mas não falou o dia exato, mas já os deixou alerta
de que o grande rei, eles estavam sendo prestigiados com o convite que esse grande rei lhes estava fazendo. E quando chegou próximo, já com data definida, ele manda novamente os servos dele para chamar os convidados. Olha, está tudo pronto, está tudo na hora. Mas, infelizmente, usou-se 3 posições que os convidados colocaram diante dos servos para se desculpar com o rei. Olha, diga lá para ele, eu agradeço muito o convite que ele me fez. Agradeço muito. Mas diga lá para ele que eu comprei aí 2, 3, 5, 10, 20 alqueires de terra. E eu não sei exatamente onde é esse local. Não sei exatamente onde é. E eu vou precisar lá para ver essas terras. Ninguém compra terra sem primeiramente ver, né? Não tem. Então, houve-se uma desculpa e que para eles achavam que eles iam enganar o rei, que o rei iria falar, tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum. O outro disse para o rei, para os servos, para falar para o rei, olha, diga para o senhor lá, que eu agradeço muito o convite, mas diga para ele que eu comprei 7 juntas de boi, e eu vou ver esses bois. Quem mexe com boi sabe que ninguém compra boi sem ver. Ninguém compra nada sem ver. Primeiro tem que ver. Então ele também arrumou aparentemente uma boa desculpa para não participar. Mas, ou eles não participar, eles não iriam prejudicar o Senhor. Eles estariam sendo prejudicados. Aí o outro disse assim, olha, faz o seguinte, fala para o homem lá que eu casei, e eu estou aí em lua de mel, fala para ele me desculpar, que eu não posso ir. Então, todos eles arrumaram desculpas para não participar dessas bodas, desse casamento. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele dá uma ordem para a igreja de um modo geral, dizendo para a igreja, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, Ele não dispensa nenhum nem outro, Ele diz todas as pessoas, todos estão sendo convidados. Quando houve a rejeição daqueles que simbolizam a nação de Israel, essas 3 pessoas, e quando o Senhor Jesus Cristo veio, eles rejeitaram o Senhor, e o Senhor então, ele se volta para os demais povos na terra, e eu volto a frisar uma coisa para os irmãos, para o Senhor só existe 3 povos na terra, só 3, existe a igreja, existe o judeu e existe os gentios. O judeu é o povo de Israel, gentios são todas as outras nações, e a igreja tanto pode ser o judeu quanto pode ser as das outras nações se eles se converterem. Então de ambos os povos ele fez um único só, de ambos os povos na terra, tanto o judeu quanto os gentios, o Senhor então formou um só povo dele, que é a igreja. Então o Senhor, ele foi rejeitado, não foi aceito. E olha, o homem não ficou contente com a decisão deles, não. Vocês não estão me prejudicando. Quem está sendo prejudicado são vocês mesmos. E foi aí que Lucas, então, ele começa a contar 3 parábolas. Na sequência, 3 parábolas. Ele começa a contar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e ele começa a contar a parábola do filho pródigo, filho perdido. E quando ele começa a falar da ovelha desgarrada, está falando de um animal irracional. Ele fala da moeda, fala de uma coisa material.
inanimada. E aí ele fala do menino, e o menino já é racional. Quando ele fala da ovelha desgarrada, irmãos, o pastor, ele não vai atrás do rebanho, ele vai à frente do rebanho. E junto ao pastor indo à frente do rebanho, vem também a ovelha guia. O que é a ovelha guia? A ovelha guia era uma ovelha que tinha um sino ao pescoço. E conforme ela muda os passos, vai batendo aquele sino, e as demais ovelhas são guiadas por esse sino. O pastor vai à frente, a ovelha guia do lado, e as demais ovelhas acompanham o tilintar do sino no pescoço da ovelha guia. E elas não ficam observando muito, elas são guiadas por aquilo que elas ouvem. Por aquilo que elas ouvem. E do meio dessas 100 ovelhas, quando o pastor vai para contar as ovelhas que estão lá, né? Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. O pastor, ele sabe exatamente o nome de cada uma das ovelhas. De cada uma. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então, você sabe que tem muitas pessoas que colocam nomes em animais, né? Aliás, eu acho que todas as pessoas colocam nomes, né? E às vezes até coloca nome em animais, nome de pessoas. E é interessante que quando você chama aquele animal pelo nome, ele atende. Ele acaba, pela intuição, sabendo que o nome, quando pronuncia aquela palavra, é o nome dele. Então, quando o pastor, ele vai contar as ovelhas no rebanho, ele percebe que uma das ovelhas, ela não está acompanhando, não acompanhou e desgarrou-se. Ele não sabe em que parte foi. Ele não sabe em que local foi. Porque ele, dentro do cuidado pastoral dele, ele procura sempre levar as ovelhas a beberem água do rio Mandu, que é uma água poderosamente saudável. Ele procura levar as ovelhas a beberem essas águas aí desse esgoto, céus abertos aí. Não é isso que ele faz. O pastor, ele procura levar as ovelhas a beberem de águas límpidas. Águas límpidas. Águas límpidas. Ora, se o bom pastor, ele leva as suas ovelhas a beberem de águas límpidas, quer dizer que existe também águas que não são límpidas, e que muitas vezes a pessoa vai lá e abre a sua boca diante dessas fontes que jorram águas poluídas e bebem desta água. Consequentemente, isso vai trazer determinada situação no corpo da ovelha, vai haver uma reação no corpo dela e vai fazê-la adoecer. Vai fazê-la adoecer. O bom pastor também, ele tem uma preocupação de levar as suas ovelhas a pastos verdejantes. Pastos verdejantes. Ele guia essas ovelhas. O que ele faz? Ele deixa as suas ovelhas no aprisco e ele sai à procura de pastos verdejantes. Quando ele encontra, aí então ele guia. Ele não pode ir atrás, ele vai à frente, porque a ovelha guia vai estar junto com ele. Ele vai estar andando, a ovelha guia balançando, tilintando lá, e o rebanho atrás. Então ele vai levar aonde ele encontrou pastos verdejantes.
pastos que vão trazer vida saudável para as ovelhas. Mas existe também algum alimento que muitas pessoas ingerem e que não traz saúde nenhuma. Quando aquele jovem chamado Daniel, quando ele foi levado lá para a Babilônia, ele estava entre a idade de adolescente para jovem, nessa idade. 17 anos, por aí. Ele foi levado, mas ele, por ter se apegado ao Senhor e aos seus ensinamentos, ele foi uma pessoa que tinha um poder incrível de percepção. Coma dessa comida aqui porque é o rei que está te dando. Ou fuma desse cigarro aqui porque não é fumaça que tem nicotina. Como é que chama esse cigarro que fala? Eletrônico? É cigarro eletrônico? Fuma desse cigarro, não tem problema nenhum. São coisas que são oferecidas e que a pessoa que não tem discernimento e não tem cuidado com a sua vida, e quando eu não tenho cuidado com a minha vida, eu não tenho cuidado com a vida do outro, não tenho cuidado com a vida do próximo, porque a Bíblia fala que eu devo amar a mim mesmo, amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E porque eu me amo, eu não quero me prejudicar, e porque eu amo o próximo, eu também não quero prejudicá-lo. Não quero. Então Daniel, ele teve um discernimento muito profundo. Peraí, essa comida aqui está sendo consagrada para o rei lá, eu não vou me alimentar, está sendo consagrada aos ídolos, eu não vou me alimentar desse alimento. Olha que alimento saudável, aparentemente uma coisa chique demais, boa demais, gostosa demais. Imagine você quando os súditos lá do rei Nabucodonosor queria comer das iguarias da mesa do rei. Mas Daniel se posicionou: não, eu sei quem eu conheço o meu Senhor, e do meu Senhor eu sou conhecido. Então, quando o pastor vai contar as suas ovelhas, ele percebe que uma das ovelhas está faltando. Está faltando. E ele não sabe exatamente qual foi o local que ela se desgarrou. E por que uma ovelha se desgarra? Porque ela começa a dar ouvidos a algumas coisas que a confundem. O ouvido dela está ligado em outras coisas. A ovelha guia está tilintando para lá, e ela começa a ouvir uma coisa que começa a confundi-la. E a ovelha é um dos bichinhos mais bobos que tem, irmãos. Mais bobo que tem. Sabe? Mais bobo que tem. Quando o Senhor fala assim, sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente, Ele não está falando à toa. Ele está falando porque a ovelha, às vezes, ela toma alguns rumos, algumas decisões, né? Pelo intuito. Confundiu. E ela foi se desgarrando. Nós não sabemos, irmão, não sabemos quanto tempo demorou para que o pastor, ao perceber, ele saiu, deixou as 99 lá no aprisco, e ele preocupado, porque todas as 100 são importantes. Todas as 100 são importantes. Todos nós somos importantes. Todos os membros do meu corpo são importantes, ainda que aparentemente não pareça ter. Porque está lá meu mindinho, você nunca viu meu mindinho. Nunca viu meu mindinho. Você nunca viu a sola do meu pé. Nunca viu. Mas olha o equilíbrio que ela me dá.
Nunca viu. São coisas, às vezes, que a gente não procura embelezá-los e muitas vezes nem cuidar deles, exceto as mulheres, né? Não é? Fazer a unha, tirar o cascão lá de trás do coisa do calcanhar. Cascão não, como é? Aquela que é uma casca mesmo, né? Ela bota lá para dar alisada no calcanhar e falar para você. Né? Aí, fica bem. Irmão, todos nós somos importantes no corpo de Cristo e às vezes nós tomamos algumas decisões precipitadas, erradas na nossa vida, porque tem um ser que sopra em nós. Você é um zero à esquerda, ninguém se importa com você, ninguém liga para você. Não é o suficiente Jesus, Deus ligar para você, não é o suficiente Ele ter morrido por você, isso não é o suficiente. Você acha, Ele aceitou você, recebeu você, se entregou por você, morreu por você, deu a salvação por você, e você acha que não é o suficiente. Você tem que ser aceito no grupo do irmão ali, você tem que ser aceito no grupo daquele lá, você tem que ser aceito no grupo da escola, você tem que ser aceito no grupo do trabalho, você tem que ser, irmão, olha aqui uma coisa que vou dizer para você, você tem que ser aceito, é pela tua família, e pelo Senhor como Ele te aceita. Você não tem que ficar se enchendo de tristeza, de mágoa, de coisa, porque o fulano quer beber, irmão. Olha lá, o Rei dos Reis. Começou a dar ouvido e foi se desgarrando, começou a confundir a voz e foi se desgarrando. O pastor deixou as 99 no aprisco, foi atrás dessa desgarrada. Um dia desse aí, se eu falhar no que eu vou dizer, eu vi uma reportagem a respeito de uma ovelha, que se não me falha a memória, ficou 4 anos perdida, ovelha, animal. E quando a encontraram, ela não estava podendo mais andar pelo peso da lã. A lã dela não servia para mais nada. Nada. Estava toda imunda, toda suja, cheia de carrapato, cheia de carrapicho, e quando foram tosá-la, tosaram, jogaram a lã fora. Não servia para mais nada. Então, a ovelha que se desgarra, essa ovelha, ela se torna alvo de todo quanto é tipo de parasita. Bebe água suja, come comidas impuras. Mas o pastor a encontrou. Ela se desgarrou e o pastor a encontrou. Sabe por quê? Porque ela não sabia voltar sozinha. Não sabia voltar sozinha. O pastor a pegou, a trouxe, né? E levou para o aprisco, tratou dela, né? E sem contar, irmão, que o pastor, quando ele encontra uma ovelha no seu rebanho, que é uma ovelha fujona, sabe o que ele faz com ela? Ele quebra a perna dela. Ele quebra a perna dela, depois coloca as talas, e aí ela não vai fugir mais. Não vai fugir mais. Aí para onde ela tem que ir, ele tem que carregar ela, ele vai carregando ela. E ela vai aprendendo a cheirar a vida do pastor, vai aprendendo a cheirar. Ela começa a perceber o cheiro do pastor. E quando ela sara, ela quer ficar perto dele. Perto dele. Bem, então quando o pastor encontrou a ovelha,
que ele fez? No capítulo 15, versículo 6 de Lucas, diz assim: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Encontrei a minha ovelha perdida. Aí a gente pode entrar lá na mensagem de Zaqueu, né? Que Jesus disse: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, irmãos, uma outra passagem que o Senhor falou e Lucas escreveu foi a respeito daquela mulher que tinha 10 dracmas. A dracma era preciosa, era um dia de trabalho, do trabalho, era a paga do dia de trabalho. E ela estava dentro da casa dela. Olha que coisa interessante. E ela perdeu a dracma dentro da casa dela. Isso nos remete a pensar que existe muita gente dentro da igreja que está perdida. Existe muita gente dentro da igreja, está dentro da igreja, mas a cabeça não está naquilo que aprende, a cabeça não está naquilo que é ensinado, a cabeça não está na mensagem que é pregada, a cabeça ela não está definidamente submissa aos ensinamentos que estão sendo transmitidos. O bom alimento, às vezes ela prefere aquilo que nenhum bem irá fazer. Nenhum bem irá fazer. Ela prefere. Então, a mulher, ela tinha as dracmas na mão dela, e ela foi manusear aquilo, e de repente caiu. E era escuro, era noite, e não era igual aqui, perdi uma coisa dentro de casa, acendo a luz e pronto, a luz ilumina tudo, e eu procuro e eu acho. Mas naquela época não existia luz elétrica, não existia lâmpada, não existia. E essa mulher ficou muito preocupada, porque ela valorizava aquilo, mas caiu da mão dela, e se perdeu dentro da igreja, se perdeu dentro de casa, dentro da casa, tem gente perdida dentro da igreja, muito embora as mensagens de salvação são constantemente anunciadas, são constantemente pregadas, são constantemente transmitidas, constantemente. Agora essa mulher, o que ela faz? Ela fica chateada, fica aborrecida. Como é que eu perdi essa ovelha, essa dracma dentro da minha casa? Como isso pode acontecer? Por que eu não tive um maior cuidado no manusear? Aí o que ela faz, irmão? A Bíblia fala que ela vai e acende a lamparina. A lamparina, irmão, era algo tocado a querosene. Fazia um fumação danado. E ela vai e acende aquilo lá. Enche a casa de fumaça. Mas pelo menos está dando para ela enxergar. Ela vai, ela levanta os tapetes, ela começa a varrer aqui, começa a varrer ali, começa a varrer lá, e vai varrendo. Quem sabe ela passou a vassoura várias vezes em cima da dracma, mas por ser uma moeda, não conseguiu arrastá-la. Não conseguiu escutar o tilintalo dela. Mas ela não desistiu, ela continuou procurando, porque ela sabia que havia perdido dentro da casa dela. Ela insiste tanto, oh Jesus, que ela encontra a dracma. E quando ela encontra a dracma, ela sente um alívio tão grande, e ela sente uma alegria tão enorme, quando a pessoa realmente se converte ao Senhor e produz frutos de arrependimento, não é verdade? Não é, irmão? Não é verdade? Quando a pessoa produz fruto de arrependimento.
E o fruto do arrependimento não faz a gente sorrir. O fruto do arrependimento faz a gente chorar de tristeza. O fruto do arrependimento faz a nossa alma ser compungida. Faz a nossa alma ser compungida. E nós somos levados ao pranto, pelo erro, pela falha, e não ao sorriso. E não à graça nossa. Somos levados a isso. O apóstolo São Paulo falou, olha, João Batista, quando batizava, Deus, produzam frutos de arrependimento. Produza fruto de arrependimento. E fruto de arrependimento só se vai produzir se você realmente compreender os caminhos do Senhor e ter, consequentemente, discernimento das escolhas que se faz. Oh, mas glória a Deus que a mulher insistiu. A mulher pregou, a mulher anunciou, a mulher falou, a mulher é a igreja, a mulher anunciou, pregou, falou, até que encontrasse a ovelha que estava desgarrada, ou a pedra, ou a moeda que foi perdida dentro da casa. Irmão, preste atenção. Uma pessoa que nunca se converteu de verdade, essa pessoa, ela não sabe diferenciar o que é estar perdido e o que é estar salvo. A pessoa, quando ela é convertida de verdade, ela é alguém que sabe discernir o que é estar perdido e o que é estar salvo. Ela sente a diferença, ela sabe a diferença. Porque quando não se sabe a diferença, é porque não há absolutamente nada dentro que trouxe realmente o convencimento e trouxe realmente o novo nascimento. Nada. Então, veja bem uma coisa. Ela encontrou a dracma, ela chamou, oh, glória a Deus, olha aqui que eu encontrei. Estava perdido dentro da igreja, estava perdido dentro de casa. Estava perdido. Aí então nós vemos um animal irracional que desgarrou-se. Aí nós vemos algo inanimado que foi perdido dentro de casa pela própria proprietária. E agora nós vamos ver a escolha feita por um garoto. A terceira parábola contada pelo Senhor Jesus, escrita por Lucas. Ele fala daquele menino que estava junto na casa do pai. A casa do pai era uma casa boníssima. A carne, ela não consegue. Porque dentro da casa do pai, o que se transmite são coisas do Espírito e verdade. Então, muitas vezes, a pessoa está na casa do pai, mas o coração dela não está com o pai. Ela está na casa do pai, mas a vida dela, ela está tão apenas na aparência na casa do pai. Mas ela não está realmente com o coração nas coisas do pai. Porque quem tem o coração nas coisas do pai, busca as coisas do pai. Lembra-te de Jesus Cristo aos 12 anos de idade, quando estava lá na festa em Jerusalém, estavam indo embora, o menino Jesus foi lá para o templo, e o menino ficou lá no templo conversando com os doutores da lei,
né? O pai e a mãe foram procurá-lo, disseram: ô menino, por que você nos falou que estava aqui? Estamos preocupados. E ele disse assim: você não sabe que me convém cuidar das coisas do pai? Então, quando uma pessoa realmente ela é convertida, ela cuida das coisas de quem? De quem? Ela quer cuidar das coisas do pai. Ela quer cuidar das coisas do pai. Ela deseja cuidar das coisas do pai. Então, esse menino estava lá, e o pai, um observador nato, e todo pai conhece o filho, e não adianta você querer enganar o teu pai, a tua mãe, disfarçar disso, disfarçar daquilo, tentar enganar nisso, tentar enganar nisso. Eles às vezes não sabem o que é, mas eles percebem que tem alguma coisa errada. O pai e a mãe às vezes não sabem o que é, exatamente, não sabe, mas ele percebe que alguma coisa não está bem, alguma coisa não está certa. Ele sabe, ele percebe. Ora, eles conhecem o filho que eles têm. Conhece, sabe. Alguma coisa não está bem. E não é muito difícil vocês, os pais, saber quanto tempo mesmo meu filho passa estudando a Bíblia, quanto tempo mesmo meu filho passa em oração, quanto tempo mesmo os meus filhos se interessam pelas coisas do Senhor, quanto tempo mesmo? Quanto tempo? Então, esse menino estava lá e o pai começou a observar: tem alguma coisa errada com esse rapaz aí. O mais velho não, eram dois irmãos. O mais velho sempre naquele batidão, sempre daquele jeito, daquela maneira. Mas o mais novo, ele estava na casa do pai, mas a cabeça dele estava muito distante, estava muito longe. A cabeça dele estava em cobiças, que ele ouvia coisas, sabe? Ele ouvia: aquilo lá é maravilhoso. O diabo nunca vai falar que aquilo lá é feio. O diabo nunca vai falar que aquilo lá vai te prejudicar. Quando ele quer desviar alguém, ele sempre pinta coisas com as cores mais lindas e com as ilusões expressas as mais bonitas. Sempre. Sempre. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Sempre. A Bíblia fala assim que se nós fizermos do Altíssimo a nossa habitação, Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Sabe o que é o laço do passarinheiro, irmão? Laço do passarinheiro, se você não sabe, amado, é um laço feito com a atração daquilo que mais os pássaros gostam. Se gostam de alpiste, se gostam de milho, se gostam de alguma coisa. O que você pretende caçar? Pretendo caçar o quê? Pretendo caçar uma codorna, pretendo caçar pomba do ar. Então, ele vai armar uma isca que vai atrair esse tipo. E Satanás sabe qual é a isca que ele coloca diante de você para te atrair. Ele sabe. Ele sabe. Sabe por que ele sabe? Porque quando ele joga qualquer coisinha para te experimentar, ele sabe, ele vai perceber a tua maneira de agir com respeito àquilo, e ele vai perceber que aquilo te agradou. Então ele vai aumentando as doses, vai aumentando, vai comendo aí, olha a isca aí, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. E o laço do passarinheiro está armado. Quando ele coloca esse laço, é um cordão amarrado na ponta de uma árvore. Você já viu vara de pescar? Então, ela fica dobrada assim, para dar aquele chasqueão. Então, e coloca o laço lá. Quando ele coloca o pescoço ali para comer, ele desarma, sem querer, ele desarma. E aquilo lá dá um chascão e prende o pescoço dele e faz assim com ele, pronto, está morto. Você acha, irmão, que quando o Senhor fala assim que Ele te livrará do laço do passarinheiro, você acha que o Senhor está te enganando, está nos enganando, e você acha que o passarinheiro, na verdade, ele não arma laços para nós que somos cristãos?
Ele arma laço para fazer o nosso testemunho cair na lama, no chão. Ele arma laço para que quando a gente for falar de Jesus, ninguém dê crédito para nós, ninguém dá crédito, porque ninguém acredita, porque eles percebem que a nossa vida é igualzinha a deles. Igualzinha, nada de diferente. E às vezes, nós não temos nem força para falar, porque a gente sabe que o nosso testemunho não é convincente. Nosso testemunho não é convincente. Não é? Então, aquele menino estava lá, né? E o pai perguntou para ele: o que está acontecendo? Aí, não fala, tenta esconder o desejo que está lá no fundo do coração, não abre a boca, porque ele acha que se ele falar, o pai vai descer o azorraque nele, vai descer um cascudo no pé do ouvido dele, mas o pai não faz isso. Ele não faz isso. Não faz isso. Aí o menino chegou um dia e teve uma coragem. Pai, o negócio é o seguinte, sabe? Eu quero que o senhor me dê parte das coisas que eu tenho aí. Como é que você tem? O que você tem mesmo? Você trabalhou no que mesmo? O que foi que você conquistou mesmo? Hã? O que você conquistou? Você quer parte da minha herança, mas o que você conquistou? O que foi? O que você me ajudou a construir? O que foi? Irmãos, aí o pai sabia que aquele rapaz ia se arrebentar todinho, sabia. Igual a gente enche a cabeça da gente com ilusões das coisas do mundo, mesmo sabendo que essas coisas são passageiras, mesmo sabendo que essas coisas... Deixa eu lhes contar um testemunho para vocês. Presta atenção no que eu vou te falar. Uma moça, ela queria namorar, e ela era uma moça de oração. Orava a Deus, para Deus preparar um noivo para ela, um marido, né? Alguém que viesse ser esposo dela. E um dia Deus mostrou para ela, irmão, quem era. Deus mostrou. Sabe o que ela falou? Esse aí não, de jeito nenhum, de maneira alguma. Mas era a pessoa que Deus estava preparando para ela. Porque muitas vezes a gente quer aquilo que os nossos olhos são atraídos. Mas Deus sabe quem realmente vai estar assim com a gente, ó. Ele sabe. E ela falou, irmão, eu não quero isso aí. Falou para Deus, falou para Deus. E olha aqui. Aí disseram para ela, olha, aí ela quis namorar uma outra pessoa. E Deus falou para ela que ela ia pagar um preço. Ela falou, não importa, eu pago o preço. Irmãos, ela casou com uma pessoa, teve filhos, não sei se é 2, não sei exatamente. Mas logo o esposo foi preso, tinha matado alguém numa outra cidade e descobriu-se, não era crente, não era da igreja. Aí ficou preso durante um tempo, saiu, os filhos começaram a se envolver com drogas, né? Envolveram com grupos aí, que tem por aí, né? Estão fugindo desses grupos, dessas guerras de gangue.
Ela não está mais na igreja faz muito tempo. A vida dela foi um inferno. Foi um inferno. E eu não quero falar mais abertamente, mais declaradamente, mais detalhadamente, porque muitos irmãos conhecem. Então esse menino, irmãos, esse menino escolheu. O pai falou, não tem problema, quem pode ir embaixo, vai embora. E ele foi, irmão. A Bíblia fala assim, olha assim, o que Satanás coloca no coração da pessoa. A Bíblia fala assim, que ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante, muito longe. Ele não queria que os pais, ninguém, o irmão, não queria que os empregados da fazenda ficassem sabendo onde ele estava, porque aonde ele estava produzia vergonha para ele. Vendeu, acabou com tudo, irmão, na prostituição. Perdeu tudo, perdeu aquilo que não era dele. Perdeu, acabou com tudo. Com tudo. Sabe? E lá ele chegou numa situação precária, de estar passando fome. Está passando fome. E às vezes, preste atenção que eu vou falar para você, não queira experimentar isso na tua vida. Não queira. Porque às vezes a gente não estamos contentes com absolutamente nada. Temos um pai maravilhoso, temos uma mãe maravilhosa, temos irmãos maravilhosos, sabe? E a gente quer aventurar com coisas que nós não conhecemos, não sabemos, mas sabemos do alerta que o Senhor Jesus nos dá. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É simples assim. Não está. E o menino lá depois, trabalhando numa pocilga, apacentando porcos, uma humilhação terrível, ele lembrou da casa do pai. Ô irmão, não faça isso não. Não espere você chegar no fundo do poço para você lembrar da casa dos pais, dos conselhos dos pais. Eles sempre têm razão. Eles são os nossos melhores amigos. Viu? Eles são os nossos melhores amigos. Está me entendendo? Os nossos pais são os nossos melhores amigos. O seu pai não vai direcionar você a coisas erradas. A tua mãe não vai dar conselhos errados para você. Sabe por quê? Porque são teus amigos e querem o teu bem. Querem o teu bem. Não vão. E o menino, depois de ter, caiu na gandaia. Maravilha, que coisa maravilhosa. Mas tudo acabou. Tudo acabou. Ficou sem emprego, passando fome, não tinha mais absolutamente nada. Não tinha em si condições alguma, ficou numa dependência. E as pessoas não queriam dar para ele nem as comidas com as quais eles davam para os porcos comer. Presta atenção. É assim que o mundo te trata, mas não é assim que Deus te trata. Viu? Então valorize quem te valoriza. Viu? Valorize a tua casa, a tua família, valorize o que Deus fez por você. E para com esse negócio de querer ser aceito por eles. Ai, se não tiver isso, para com essa coisa. Para com essa bobagem. Para com isso.
O menino, eu vou voltar para casa do meu pai, vou com a cara e com a coragem, né? E ele volta para casa do pai. E muitas vezes a pessoa fala, eu não vou voltar porque eu vou chegar lá na igreja, muita gente vai me olhar, vai me ver, vai lá o fulano, ó o ciclano, aí foi para lá, foi para cá, quebrou a cara, arrebentou-se todinho, agora ninguém vai falar isso. Porque o pastor que encontrou a ovelha, ele chamou as pessoas para se alegrar com ele, de ter encontrado a ovelha que tinha perdido. A mulher que encontrou a dracma, ela chamou as vizinhas, amigas dela, para se alegrar com ela, porque a dracma que era dela, que ela havia perdido, ela encontrou. E o pai aqui, né, ele chamou todos os servos dele, né, fizeram uma festança grandiosa, porque o filho dele que estava perdido foi encontrado, foi achado. Amém, irmãos? Então, olha aqui, o convite é extensivo a todos, mas os que o rejeitam, rejeitados serão. Mas os que rejeitam, rejeitados também serão.